Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de aprofundamento bíblico. Paz e bem. Então, nós já estamos no quinto vídeo. Gravamos 2 vídeos sobre metodologia bíblica, ou como ler a Bíblia a partir da vida, e a vida ligado com a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia ilumina a vida, e a vida ilumina a Bíblia. Seguindo mais à frente, nós continuando essa metodologia de Bíblia Vida, nós vimos a formação do povo de Israel. Vimos a história dos patriarcas e das madriarcas, que é a história da matriarca Sara, Rebeca, que é sua nora, depois as duas noras da Rebeca, que é a Lia e a Raquel, e também a Agar, que é a mãe de um grande povo, os ismaelitas. Tudo isso é vimos no encontro passado. Então são 5 matriarcas. E não falando também da Selfa, né, e da Bala, que são 2 escravas, uma da Lia e a outra também de Raquel. E essas mulheres também teve 2 filhos, cada uma delas, que faz parte do povo de Israel, né? E era escrava, fazia parte do povo de Israel. Então vocês preparam aí na Bíblia de vocês o livro para nós ver como que o povo foi parar no Egito, né? O livro do Gênesis, o capítulo 41, do versículo 50 até o 57, certo? É isso mesmo, do 50 até o 57. E depois vamos ler o outro que está aí na apostila de vocês, que é o 47, do 13 ao 26, para nós introduzir um pouquinho, porque o nosso tema de hoje é o Êxodo, libertação, ou alguém chama-se Êxodo e o sistema tribal. O povo que era escravo no Egito passou pelo deserto e chegou à terra prometida. E lá foi um novo jeito de se organizar. Porque era escravo, agora vai trabalhar por conta, vai ter sua terra, vai ter sua família, a sua comunidade. É um novo jeito de organizar. E a apostila nossa, ela tem aqui um símbolo que mostra lá a pirâmide, como é que era o Império Egípcio. É o Deus acima de tudo, é o Deus do faraó. E o Deus do povo é aquele Deus que está no meio do povo. É o Deus do êxodo, o Deus da libertação, é o Iavé que está no meio do povo. Muito bem. Como que o povo foi parar no Egito? Então vamos pegar já o primeiro texto, que é o capítulo 41 do livro do Gênesis, versículo 50 ao 57. Aqui vai contar que lá na época que José estava no Egito, aconteceu as histórias das vacas magras. O faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Está tudo aqui na Bíblia, né? Na história de José. E com 7 espigas cheias e 7 espigas xoxa. Só tinha o sabugo. E ele ficou muito preocupado e ninguém sabia interpretar esse sonho. E ele foi chamar José, lá na prisão. José estava preso, inocente, porque ele foi acusado de violentar a esposa de Putifar, que era o seu patrão. E ele estava lá inocente, 12 anos preso, até que sabia interpretar sonho. Chamaram ele para interpretar o sonho. E ele interpretou direitinho. Que os 7 anos de vacas gordas eram 7 anos de muita fartura, de muita riqueza. E os 7 anos de vacas magras é 7 anos de pobreza. Como também as espigas, né, cheia e xoxa. Então, o que significava isso? Que tinha que guardar mantimento. Quando você está na época das vacas gordas, não gasta tudo. Guarda um pouco. Vai chegar a época de crise e você tem para comer. Então, isso que a Bíblia nos ensina também, né? E assim aconteceu. Ele foi lá, explicou e falou: rume uma pessoa capacitada para guardar na época das vacas gordas.
porque na época da crise nós temos coisas para comer. O faraó disse, é você. E ele foi ser o príncipe do faraó. Era como se fosse hoje em dia o primeiro-ministro. O ministro ou a ministra da Casa Civil. Tomava conta de tudo do faraó. E olha o que aconteceu. Olha lá. Ao chegar o primeiro ano da fome, José teve 2 filhos, de Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu o primeiro nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer minhas fadigas, a casa paterna. Ao segundo ano ele deu o nome, ao segundo ele deu o nome de Efraim, dizendo, Deus me tornou fecundo na terra de minha opressão. Olha agora, acabaram-se os 7 anos de fartura na terra do Egito, e chegaram os 7 anos de fome. Como José havia anunciado, houve então fome por toda parte. E só no Egito havia pão. Depois a fome chegou também em todo o Egito, e o povo, com grandes gritos, pedia pão ao faraó. O faraó dizia a todos os egípcios, vão a José, e faça o que ele vos disser. A fome cobriu toda a terra. José então abriu os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios, pois a fome se alastrava na terra do Egito. Toda a terra ia ao Egito para comprar cereais de José, porque a fome era grande por toda a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, presta atenção que nesse texto aqui aparece 7 vezes a palavra fome. Aparece lá no versículo 50, aparece no 53 2 vezes, né? Aparece no 55, aparece no 56 2 vezes e aparece no 57. Uma dica, quando um texto se destaca muito, uma palavra, é porque o negócio está feio. Quando falou muitas vezes aqui a fome, é porque está que nem hoje, muita gente passando fome. A gente já viu, né, que o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. E muitos outros que não sabem se vai ter comida amanhã. Mas aqui não fala da falta de comida, porque tinha. Os armazéns de José estavam cheios, né? E José, então, começou a vender os alimentos para o pessoal. Então, aquele povo que era escravo nas cidades-estados, lá em Canaã, começou, porque aqui tem uma palavra-chave, pessoal, que está no versículo 56, olha lá. A fome cobriu toda a terra. José, então, abriu os armazéns. A palavra aqui é armazém. Que armazém é acumular. O império acumulou toda aquela comida nos 7 anos de fartura. E agora tinha. E com isso, ele poderia comprar o povo como escravo. É que vai ser o próximo texto aqui que a gente vai ler, que é o capítulo 47 do Gênesis. Vocês leem aí, do 13 ao 26, para entender a história. Lá, o José comprou todo o povo. Eu não vou ler aqui, que o nosso tempo aqui é muito curto, é só 25 minutos, não vai dar tempo, mas vocês lê lá, ele vai a partir do 47, versículo 13 ao 26. Faltava pão em toda a terra, diz aqui no versículo 13, e a fome se assolava. Então o povo foi comprar comida do faraó, do José. Mas o dinheiro acabou. A fome continuou, 7 anos. Eles tiveram, então, que vender os rebanhos, os bois, os burros, as ovelhas. Acabou também os rebanhos. E agora tiveram que vender os campos, que é a terra. Vendeu tudo a terra, mas agora não temos mais terra para plantar. É tudo a terra do faraó. Aí diz aqui, olha lá, vendemos todos os terrenos em troca de pão, e seremos servos do faraó. Versículo 20. Assim José comprou para o faraó todos os terrenos do Egito, e todos os egípcios tornaram-se escravos do faraó.
É assim que funcionam todos os impérios. Aí foi o Império Egípcio, foi o Império Sumério, o Império de Davi e Salomão, o Império Assírio, o Império da Babilônia, o Império Persa. José era um hebreu e ele colocou todo mundo na escravidão. Como que se explica isso, hein? Um homem de Deus colocar todo mundo na escravidão. Aqui nós temos que parar um pouquinho e prestar atenção. Aí vocês vão ler, vai dizer que a partir do versículo 23, olha lá, ele vai dizer assim: José disse ao povo: hoje eu comprei vocês e seus terrenos para o faraó. Aqui estão as sementes e vão semear. E agora você vai trabalhar para nós. Viu que coisa, né? Então, povo que era escravo no Egito. Quem escravizou o povo? O faraó, uma colaboração de um hebreu. Olha, nós não podemos esquecer que a Bíblia são histórias contadas. Bíblia são histórias que foi contada, olha, no caso aqui, 900, mais de 1000 anos depois. Então a gente tem que olhar o lado histórico do texto, o lado social, o lado político e o lado cultural. A gente chama a parte sociológica da Bíblia, 4 lados da Bíblia. Lado econômico, como é que está o dinheiro, como é que está a vida, tem crise. Lado social, como que o pessoal se relaciona um com o outro. Lado político, quem está governando? E o que o povo pensa de Deus e da religião? É o lado cultural, é os costumes do povo. Muito bem. Então, o livro do Pentateuco, que nós temos aqui na Bíblia, o livro do Pentateuco, ele é os primeiros 5 livros da Bíblia, que vai do Gênesis, né, o Êxodo, Levítico, o livro dos Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, a Bíblia foi escrita aos poucos, foi escrevendo, foi montando. Então ele começou a ser escrito na época do Império de Salomão, lá no ano 900 a.C. E ele passou por todos os impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico, e só ficou pronto na época do Império Persa. E quem organizou tudo isso aqui foi os sacerdotes, que estavam a serviço do Império. Vocês vão ver que os sacerdotes eram aqueles que davam apoio para o Império. Vocês têm na apostila de vocês aí, eu acho que dá até para me mostrar aqui para vocês aqui também, ó. Aqui acho que dá para ver aí, né? Então, quem que dá apoio lá em cima para o faraó? É os juízes, né? Depois os soldados, né? Olha lá, o soldado. Depois o sacerdote e os profetas. Esse pessoal, então eles não aceitaram o povo pobre, o Zé Polvinho que está aí, o Zé Lascado. Esse pessoal fizeram um caminho diferente. Fizeram um caminho do Êxodo. Agora, por que José aparece como opressor aqui? Porque na hora de escrever, estava escrevendo num contexto. Quem que estava escrevendo isso aqui? Não é o povo lascado. Quem estava escrevendo é o poderoso, a poderosa. Dizia, se o José fez tudo isso, amando de Deus, por que o imperador também não pode fazer? Então aqui mostra um Deus do império. Um Deus poderoso, um Deus acima de tudo. E quando você vai ler no livro o povo que fez a saída, essa saída da escravidão do Egito, passou pelo deserto e foi até a terra prometida, é o Deus Yahvé, é o Deus dos pobres, é o Deus da resistência. Então a Bíblia, ela tem 2 linhas para contar a história do povo de Deus, né? A linha oficial, que a gente chama de Babel, né? A Torre de Babel. O povo queria construir uma torre para chegar até o céu. Para quê? Para ficar famosos. Quem tem Deus é famoso. A ideia do Antigo Testamento é assim, ó, poder é dádiva de Deus. Dádiva quer dizer, Deus dá poder para o faraó, dá poder para o imperador. Então, isso aí é o Deus do poderoso. Então, nós temos que prestar atenção que tem uma outra linha na Bíblia. É 2 linhas. A linha oficial, que é a linha do império, eles estão escrevendo, e embaixo a linha da resistência.
que é o Pentecoste. Pentecoste é o contrário. Deus desceu do céu e entrou na cabeça dos apóstolos através do Espírito Santo. Deus não está lá em cima, ele desceu. E os discípulos, com grande poder, caminharam fazendo todo esse trabalho de evangelização que está até hoje. Muito bem, criança. Então, escreveu de acordo com a ideia. Com certeza, a gente não sabe, mas com certeza José não fez tudo isso. Porque isso aqui não é palavra de Deus. Quando você lê esse texto aqui, o Gênesis 47, do 13 ao 26, é uma roubaria total. Lê para vocês verem. Será que Deus quer tudo isso? Como é que a gente pode falar a palavra do Senhor aqui? Porque vocês aprenderam, né? Que a gente viu que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também tem a palavra humana, tem a palavra do poderoso e da poderosa aqui no meio. Cabe a nós estudar para saber qual que é o Deus do povo pobre, do povo lascado. Igual hoje também. Tem os grandes poderosos aí falando de Deus e são os homens mais ricos do mundo. E está pouco ligando com a pobreza do povo. Muito bem. Caminhando mais um pouquinho para nós entender essa saída, nós vamos olhar lá no livro do Êxodo, vocês vão ler lá, é o capítulo 3 do livro do Êxodo. Vai mostrar como que é o Deus do povo. Capítulo 3. Vocês já viu, né? A gente vai ler mais um pedacinho aqui, ó. Moisés, para saber a história de Moisés, você tem que ler o Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 15, a história das parteiras. E depois, o nascimento de Moisés é o capítulo 2, de 1 a 10, para mostrar como que ele chegou o projeto de Deus. Moisés também foi nascido no meio do povo hebreu. Ele era do povo lascado, mas ele não sabia. Ele foi criado na corte do faraó. Já é o outro faraó. Na época de José, aquele faraó morreu, ficou o filho. E o Moisés foi criado lá. Então, ele saiu do Egito junto com o povo, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida. Está na Bíblia, tudo isso aí. Por quê? Porque ele pensava a partir de cima para baixo. Porque foi o que ele aprendeu lá na corte do faraó. Muito bem. Mas vamos ver aqui, quando ele foi perseguido, ele foi parar na terra de Madiã. Olha lá. Moisés, capítulo 3, de 1 a 6, por enquanto. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, e levou o rebanho além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. Aí o mensageiro de Yahvé apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça se ardia no fogo, mas não se consumia. E disse: vou dirigir até lá para ver depressa essa grande visão. Por que será que a sarça não queima? Javé viu que Moisés se dirigia para olhar, e do meio da sarça Deus chamou: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque essa terra que você está pisando é um lugar sagrado. E continuou: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois não podia olhar diretamente para Deus. Então aqui vai aparecer aquela visão que Moisés teve, que descobriu a sua visão. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Sarça, pessoal, para quem não entende, é como se fosse um capinzinho seco, né? Pode ter em qualquer cidade. Aí você põe fogo e ele queima na hora e apaga. E lá não, ficava queimando, queimando, queimando. Então aqui é uma visão para mostrar que esse povo que estava queimando era como se fosse uma sarça. Um povo fraco, mas um povo que não deixava morrer. É o povo que tem Deus. Por isso que a Bíblia é a história de um povo oprimido, um povo lascado, um povo sofredor, mas caminhando sempre junto com seu Deus. É um povo que não fica parado. Olha que bonito, né? Então esse é o Deus do povo. Muito bem.
Continuando o texto agora do versículo 7, presta atenção que Deus que é esse. Javé disse para quem? Para Moisés. Eu estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor diante dos seus opressores. Pois tomei conhecimento de seu sofrimento e desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para fazê-lo subir para uma terra onde corre leite e mel. E lá no versículo 10, olha, por isso vá, eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vocês perceberam que aqui não é um Deus acima de todo? Olha lá, a primeira palavra, eu estou vendo, é um Deus que vê. Eu ouvi o quê? O sofrimento do meu povo. Eu tomei conhecimento, ó, um Deus que vê, que ouve, que conhece. Por isso desci, é um Deus que está aqui no meio. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Deus que desci, versículo 8. Continuando no versículo 8, para libertá-lo. Então Deus vai tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Claro que o povo vai fazer a sua parte, mas Deus também vai fazer a dele. Para fazê-lo subir, aqui no sentido de elevação. Ó, todo mundo vai ter sua casa, todo mundo vai ter sua comida, todo mundo vai ter sua terra, elevação. Por isso vá, eu estou enviando você. Então, um Deus que vê, que ouve, que conhece, que desce, que liberta, que eleva e que envia. Ó, 7 elementos que Deus está em nosso meio. Por isso, quando nós vamos na missa, sempre Deus fala com a gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, pessoal, a libertação do povo de Israel não foi tão fácil. Então, a cartilha, aonde vai passar a maior parte da libertação, está na apostila de vocês aí, é o capítulo de 15 a 18 e depois o versículo 20. Todas essas partes aqui do livro do Êxodo, que tem 40 capítulos, vai aparecer essa cartilha dentro do livro do Êxodo, que é do capítulo 15 até o 18 e depois o capítulo 20, aliás. Aqui vai aparecer, depois tem a partir do versículo 19 ao 24, que vai descrever a grande celebração da aliança no pé do Monte Sinai. Só para nós entender um pouquinho mais, crianças, para nós depois no próximo vídeo a gente vai aprofundar mais, porque a hora já está chegando. Então, a história do povo hebreu começa no capítulo 1 do livro do Êxodo, vai até o capítulo 15. E depois o deserto é o capítulo 15 até o 18, o povo está no deserto. E o conjunto de leis é de 19 a 24. Então tem 2 montes. O Monte Horebe foi onde Moisés encontrou com Deus. E o Monte Sinai foi onde ele recebeu as tábuas da lei. Então é 2 montes, tá? 2 montanhas. E tudo isso para a construção de uma nova sociedade. Então, essas histórias são histórias muito simples e populares, que é o capítulo 15 a 18, né? As quais se aplica o que diz o povo. Eu vou ler aqui para vocês verem lá. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Porém, eles aumentavam um ponto não para esconder ou alterar as verdades dos fatos, mas sim para fazer aparecer melhor a mensagem que os fatos tinham para a caminhada do povo de Deus, tanto ontem como hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós encerrar, o Deus do povo, o Deus da resistência, é o Deus que continua aqui no nosso meio. Ele não está acima de todos. Não no sentido como falam os poderosos. Claro que ele está acima de todos nós também, mas não como diz os poderosos. Ele está no meio de nós, que diz o texto aqui. No próximo encontro nós vamos aprofundar mais. E vocês que não têm, só no YouTube e não têm apostila, pode entrar no meu WhatsApp, que a gente manda para vocês a apostila e tudo mais, a gente combina como é que vai ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele conhece, Ele desce, e Ele caminha com a gente e Ele nos envia para nós pregar a palavra de Deus. E até o próximo encontro, se Deus quiser.